Quando você trabalha para plano, os pacientes são do plano, não são seus. Quando a gente trabalha para plano, para clínica popular e até para o Estado, né, sendo servidor público, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que os pacientes não são nossos. O paciente é do plano, o paciente é do dono da clínica, o paciente do Estado, não é nosso. Faz as contas. Para você que é clínico, isso serve, os programas de acompanhamento para quem é clínico, muda o jogo. A Helena largou todos os planos. Ela não tem mais plano, ela só está no particular. E isso a gente está falando, eu estou falando de resultados aqui que ela falou pra gente na live, né, que ela fez recente com a gente. E a gente está falando de um ano onde a gente está num momento mais difícil da humanidade, né, num pós-pandemia aí, em alguns locais ainda tem segunda onda e tudo mais. Imagina daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, como é que vai estar a vida da nossa colega Irlena, do ponto de vista de retorno financeiro, de satisfação com a profissão, de impacto na vida dos pacientes. É algo que realmente não dá para medir. Agora, você pode estar pensando assim, Sidney, mas eu sou cirurgião, eu trabalho com procedimentos. Esse programa de acompanhamento serve para mim? Isso faz sentido para mim? Cara, total. Quantos alunos a gente não tem que trabalham com procedimentos, que são cirurgiões, que estão também disparando nesse sentido, né? Incorporando toda a nossa metodologia de pré, de intra e de pós-consulta. São muitos exemplos que eu posso dar para vocês de todas as especialidades cirúrgicas, dermato, cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia do aparelho digestivo, oftalmologia, otorrino, enfim, para todos. Obstetrícia, ginecologia, pediatria, enfim, todas as especialidades podem se beneficiar disso. No fundo, que o paciente, a pessoa que está na sua frente, você pode ser especialista de qualquer área, mas ele quer um médico para chamar de seu, ele quer um médico que ele confie, ele quer um médico, uma médica que crie um vínculo, um relacionamento com ele. Isso é cada vez mais raro. E esse é um dos grandes diferenciais do nosso projeto, do CVM. A gente ensina você, a gente te lembra, né, aquilo que você veio procurar na medicina. A gente te ensina a atender o seu paciente como ele merece e como você merece atender ele. Isso é uma das coisas que é mais comum os nossos alunos falarem pra gente. O CVM me ajudou a resgatar aquele prazer de exercer a medicina, aquele brilho no olho, né, de atender o paciente, de ver o resultado, né, de receber um elogio e tudo mais. Só no particular o médico constrói algo que realmente é dele. E aí eu vou citar o JP agora, já que ele está participando aí da live. O JP, né, esse colega médico, é oftalmo lá no Rio de Janeiro, recentemente mandou um depoimento pra gente, né, e aí que ele fala o seguinte, cara, hoje eu trabalho somente nos meus negócios, só em clínicas que são minhas, onde eu sou sócio. E antes eu trabalhava em vários locais onde eu não era dono. Isso também não tem preço. O que acontece? Na maioria das vezes, indo pelo caminho tradicional, pelo caminho que a maioria vai, que eu também fui, que talvez você também já tenha passado por ele ou esteja nele, o que acontece? A gente acaba construindo uma mansão, é uma analogia que a gente faz aqui, a gente constrói mansão em terreno alugado. Às vezes a gente trabalha 10, 20 anos trabalhando para plano, trabalhando para os outros. Que eu não sei se você já parou para pensar. Eu não sei se alguém já lhe falou isso, mas preste atenção no que eu vou falar aqui agora, porque essa frase pode fazer você refletir e essa reflexão pode fazer você tomar uma decisão. E a decisão tem a ver com realmente priorizar o que é importante para você. Quando você trabalha para plano, os pacientes são do plano, não são seus. Quando a gente trabalha para plano, para clínica popular e até para o Estado, né, sendo servidor público, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que os pacientes não são nossos. O paciente é do plano, o paciente é do dono da clínica, o paciente do Estado, não é nosso. Ou seja, de uma hora para outra você pode ficar sem nada. De uma hora para outra você pode receber um convite para deixar aquilo. De uma hora para outra você pode ser descredenciado do plano. De uma hora para outra o dono da clínica popular pode dizer, doutor, doutora, muito obrigado, mas a gente não precisa mais de você. Mas Sidney, eu sou concursado. No Estado eu tenho estabilidade. Olha, depois desse ano, uma coisa que cada vez mais fica presente, que eu recomendo que vocês tenham presente, é que estabilidade não existe. Eu posso dar 2 motivos para falar isso, né, que são reais. Primeiro, pandemia. A pandemia, quem imaginou que a gente ficasse em lockdown? Quem imaginou que esse ano fosse acontecer tudo que está acontecendo? Ninguém nunca tinha imaginado isso.
Então quem que me garante o que vai acontecer? Que vai ficar tudo bem ano que vem. Não dá. E se a gente entrar em crise, né, vários países mais desenvolvidos do que o Brasil já entraram em crise e servidores públicos tiveram que ser demitidos. Tá? Então não é porque você é servidor que você está garantido para o resto da vida, não. Eu não estou nem entrando no mérito de você não gostar do seu serviço, de você não ter as condições, de você não conseguir ajudar seus pacientes. Não estou nem entrando nesse mérito. Não estou entrando nesse mérito. Ou de você ser remunerado muito menos do que você poderia ser no seu consultório. Não vou entrar nesse mérito. O que eu estou falando é que de uma hora para outra as coisas podem mudar. O outro motivo é que hoje no Brasil já funciona, já está funcionando, já está em tramitação a lei de demissão voluntária para servidor público. Pergunta por que eu sei disso. Antes de eu entrar no serviço público, lá em 2000, eu entrei em 2013, larguei recentemente um vínculo público que eu tinha, e antes de entrar, em 2012, todo servidor público federal chegava à aposentadoria com o valor do salário dele integral, até 2012. Quando foi em 2012, a presidente Dilma mudou numa canetada isso. Simplesmente, quem entrou no serviço público a partir de 2013, como eu, pode ter um salário de carreira, né? Por exemplo, eu tenho uma carreira. Com doutorado, eu posso me aposentar com 30 mil reais hoje, mais ou menos. Né? Recentemente, uma colega médica aposentou com doutorado na Federal com cerca de 30 mil reais de salário. Ela aposentou com integral, porque ela entrou antes de 2012, né? Afinal de contas, ela se aposentou agora. Mas eu, como entrei em 2013, depois de uma canetada da presidente, e que o Congresso aprovou, e que os senadores aprovaram, né, os deputados e senadores, a aposentadoria de quem entra no Serviço Público Federal de 2013 para cá, o teto é o teto do INSS. Então, mesmo que eu tenha doutorado, que eu tenha trabalhado 30 anos, que meu salário seja 30 mil reais por mês, quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar com... Hoje é 5 mil reais o teto da Previdência. Então, assim, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então, não é porque você é servidor público que você está garantido.